Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando mais um dia com o nosso devocional. Que a graça de Deus esteja sobre nós, que o Espírito Santo esteja conosco. Eu quero pedir desculpas aos amigos, pois domingo eu acabei não gravando a ceia. Fiquei tão empolgado com o final da leitura do livro de Marcos que acabei não incluindo a ceia, a oração com a ceia, no nosso devocional. Mas acredito que muitos, seguindo o que acontece sempre aos segundos domingos de cada mês, tenho certeza que vocês ceiaram na oração, apresentaram aí a Deus o pão e o cálice e com certeza vocês participaram da oração. Agora hoje nós vamos prosseguindo a nossa leitura e hoje é o capítulo de número 2 de Lucas. São alguns versículos, são pelo menos 52 versículos e aí convido a você para entender, para entrar conosco falando, aprendendo sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar do nascimento de Jesus, depois nós teremos os pastores que vieram trazendo as suas oferendas, as suas ofertas ao Senhor Jesus, os primeiros a adorar o Senhor Jesus ainda criança. Depois, Jesus é apresentado no templo e depois nós temos o cântico de Simeão, que apresentou Jesus, e aí a profecia de Ana e Jesus no templo falando e ensinando, interrogando os doutores. Vamos então à nossa leitura, lembrando sempre, não esqueça de deixar um comentário no vídeo para que o YouTube entenda a importância e a relevância do nosso trabalho aqui, tá bom? Diz assim, Lucas capítulo 2. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo o Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com a sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Desposada quer dizer, ela estava prometida em casamento com ele, mas ele ainda não estava vivendo como marido e mulher, tá certo? Aguardando aí o nascimento do Messias. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Nós falamos sempre, que Jesus, desde o seu nascimento, ele já nasceu de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma bastante, sem muita pompa, vamos assim dizer. José estava lá com Maria, e é interessante essa união de José e Maria, até porque mesmo Maria grávida, Maria foi com José até essa cidade para se alistar. Imagino a dificuldade que foi para ela, andando de camelo, mas estavam juntos. É importante, família precisam estarem juntos. E vejamos o que aconteceu. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou,
de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor disse: não temais, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Vamos lá para Belém. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores estavam dizendo. Mas Maria guardava todas estas coisas no coração, conferindo-as em seu coração. Importante, né? Enquanto todos se maravilhavam, Maria ia conferindo: poxa, o anjo me falou tal coisa, o Senhor me disse assim. Então Maria ia verificando todos os princípios de Deus, os propósitos de Deus que estava se cumprindo na vida dela. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Voltaram glorificando a Deus. Os primeiros, então, que foram ver o nascimento de Jesus foram os pastores, e esses pastores se alegraram ao ver e ao ouvir o que o anjo lhes falaram acerca do nascimento de Jesus. Agora Jesus foi apresentado no templo, e assim era uma determinação que as crianças seriam ao 8º dia apresentadas no templo. E aí nós temos, a partir do versículo 21, Jesus sendo apresentado no templo. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, Jesus foi circuncidado porque ele era judeu, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhes fora posto antes que no ventre fosse concebido. Maria ouviu que o nome dele seria Jesus, e ela então guardou no coração. E quando Jesus foi apresentado no templo, agora ele recebeu então o nome Jesus. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, vai agora nos contar a história de um homem chamado Simeão, que foi o que apresentou Jesus. Diz assim: Simeão já era velho, mas ele aguardava a promessa do Messias. Ele falava consigo mesmo: eu não vou morrer enquanto meus olhos não verem o Messias. Eu quero ver o Messias, porque várias profecias haviam no Velho Testamento, e o Simeão, ele lutava para ver essas profecias se cumprirem. E se cumpriu. Vejamos o que aconteceu, está no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo, temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então Simeão tomou o menino Jesus em seus braços e louvou a Deus. Com Jesus
em seus braços, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Ele falou para Maria: Maria, esse menino, ele está aqui para ser como sinal aqui em Israel, tá? Muitas pessoas vão cair e ele vai ser contraditado. E então, Maria, cuide dele, e a espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E aí, no templo também estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, e quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus e com jejuns e orações de dia e de noite ela estava ali. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido, e o espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí depois nós vemos Jesus já aos 12 anos, aí ele volta ao templo. Claro que eles continuaram todo ano levando no templo, fazendo as orações, mas nós temos um fato interessante. Nós vimos o nascimento de Jesus e a apresentação de Jesus. Agora então, nós temos um outro fato interessante, que foi Jesus entre os doutores aos 12 anos de idade. Por que aos 12 anos? Porque aos 12 anos, o menino judeu já está praticamente finalizando os estudos. Aos 14 anos, o menino judeu já finalizou o estudo e já tem até uma certa autonomia. Mas para ser rabino ou mestre, ele precisa esperar até os 30. Era costume deles que nenhum mestre, nenhum doutor, nenhum professor poderia exercer esse chamado ou essa profissão se não tivesse pelo menos 30 anos. Por isso, Jesus esperou até os 30 anos para começar o seu ministério. Vejamos então Jesus entre os doutores. Ora, verso 41. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Viram que todos os anos, então nós temos fatos. Primeiro, Jesus apresentado, e depois eles continuaram todos os anos indo ao templo, fazendo as suas orações. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, José e nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam Jesus entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado entre os doutores, ouvindo e interrogando. Na verdade, Jesus não estava no templo ensinando. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós aprendemos quando interrogamos, quando ouvimos. Para você aprender, você precisa ouvir, fazer perguntas e ouvir. Ouvir e fazer perguntas. Porque assim você consegue absorver o conhecimento. Aprende não quem fala muito, aprende
quem ouve mais e faz perguntas inteligentes. Então, no verso 46, nós percebemos, diz o verso 46, aconteceu que passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, tá? E interrogando-os. Exatamente, o princípio da sabedoria, ouvir e fazer perguntas, tá? E todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência. E quando viram, maravilharam-se. E disse a sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que seu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Só que eles procuravam onde? Entre os parentes, aqui ó, entre os parentes, tá, o versículo 44, eles foram procurar Jesus entre os parentes e os amigos, conhecidos. Ô meus amigos, se você quiser encontrar Jesus, não adianta você procurar Jesus entre os amigos e conhecidos. Você vai ter que procurar Jesus na palavra. Jesus está no templo, Ele é a palavra, e é somente no templo que nós vamos conseguir encontrá-lo. Então, quando Maria encontrou, falou: Filho, nós estamos cansados, seu pai e eu já andamos por todos os lugares, filho, te procurando. E Jesus, pacificamente, mansamente, disse a eles: por que é que me procurais? Vocês estão me procurando por quê? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Verso 52 diz assim para nós: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. Fatos interessantes do capítulo 2. Vamos lá, vamos ver. Primeiro, nós vimos o nascimento de Jesus. Processo natural. Maria, José, uma família carregando um sonho. Maria poderia ter dito: José, eu não vou me alistar. Estou grávida, quase 9 meses, e eu não vou. Montado no animal, eu não vou. Mas ela disse: não, José, se tem um alistamento e é para nós, vamos. Porque o projeto de Deus não é para uma pessoa só. O projeto de Deus, quando vem, é para a família. Gosto muito dessa atitude de Maria estar ao lado de José. Bem, forma simples, Jesus nasceu, foi adorado pelos pastores que o Senhor revelou. Os pastores foram lá prestar a sua adoração ao menino Jesus. E depois, gosto também muito de quando Jesus foi apresentado no templo e o cântico de Simeão. Aí Simeão me encanta, porque Simeão falou: não, eu não aceito morrer sem ver a promessa de salvação de Israel. E assim aconteceu. E Ana também viu a graça do Senhor se cumprir através do menino Jesus. Agora, o fato mais importante aqui é o versículo 46, que Jesus no templo, entre os doutores, Jesus ouvia-os e interrogava. Por quê? Nós aprendemos que para aprender tem que ouvir e fazer perguntas inteligentes. Por isso, eu gosto muito de fazer a leitura da Bíblia, eu gosto de perguntar para a Bíblia, e a própria Bíblia vai me respondendo, e nós vamos conversando. Meu dia a dia com a palavra é um diálogo com a palavra de Deus, sempre, porque é conversando com a palavra que nós vamos entendendo aquilo que está escrito. Este foi o capítulo de número 2. Amanhã nós viremos ao capítulo número 3, e aí nós temos a pregação de João Batista. João Batista começa a pregar, e está do versículo 3 até o versículo 22. Depois vai falar um pouco da genealogia de Cristo, e aí nós vamos para o capítulo de número 4, já falando da tentação que Jesus sofreu. Agradecemos, Pai querido,
Pai amado, muito obrigado por mais um dia, por mais um momento de adoração, por mais um momento de louvor, por mais um momento de estarmos aqui na sua santa, doce, gloriosa presença. Oh, meu Pai, muito obrigado pela vida de todos que oram comigo agora. Pai, eu coloco em tuas mãos a vida de cada pessoa e te peço, Senhor, sejam abençoados, que o poder de Deus, que a unção de Deus, que a graça de Deus seja sobre todos que estão participando desta leitura conosco. Muito obrigado, Senhor, que a graça do Espírito Santo alcance, envolva, proteja e abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Nós vamos prosseguindo. Este é o nosso programa, nosso devocional diário e agora fazendo a leitura do livro de Lucas, tá certo? Espero você, nosso próximo devocional amanhã. Não falte, pois muito mais coisas Deus estará nos ensinando. O Evangelho de Lucas, ele vai contar um pouco do que Mateus contou, do que Marcos falou, e ele vai trazer um enriquecimento na nossa mensagem. Porque muitas coisas que Mateus falou, que Marcos falou, vem Lucas e explica. E algumas coisas que nós vamos ler no livro de Lucas não está escrito no livro de João. Então, esse livro de Lucas, a leitura bem precisa, será muito importante para todos nós. Que Deus abençoe. Deixa um comentário aí para eu saber como está sendo a leitura para você, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro. Deus abençoe.